Existe um cansaço silencioso que nasce quando a gente olha demais para a vida do outro e muitas vezes esquece de olhar para a própria caminhada. A comparação constante tira o valor do que foi vivido, do que foi superado e até do que está sendo aprendido. Neste vídeo, o convite é simples e profundo ao mesmo tempo. Voltar a olhar para dentro, reconhecer a própria história e cultivar gratidão pela jornada única que você está vivendo. Quando isso acontece, algo muda por dentro e a vida começa a fazer sentido. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou a Diuli e aqui eu busco trazer informações sobre como viver bem apesar de tudo. E hoje vamos falar sobre cultivar a gratidão pela sua jornada única. Então, bora lá para mais um vídeo. Vamos entender um pouquinho sobre esse título, né? Cultivar a gratidão por nossa jornada única. A nossa jornada é a nossa história. É o caminho que a gente percorreu desde a nossa desde o nosso nascimento até os dias de hoje. Tudo que a gente fez, tudo que resultou, né, dessa nossa vida, tudo isso faz parte da nossa jornada. Parte dos fatos a gente não teve escolha, né, eh, a gente caiu de paraquedas na vida e foi conduzida por ela, por outras pessoas, né, principalmente ali na nossa infância, onde a gente não tinha noção de nada. Então, os nossos responsáveis, quem nos criou, foram as pessoas que conduziram a nossa jornada até então, e depois disso a gente foi dando sequência a essa jornada barra história, conforme a gente foi vivendo. E é muito importante a gente entender e valorizar isso. A maioria dos brasileiros nasce num contexto muito difícil, muito complicado, e tem que correr atrás e, né, tem uma história difícil. E muitas vezes a gente tem esse sentimento de inferioridade, de se diminuir, tem dificuldade em ter uma boa autoestima, tem muitos medos, tem muitas emoções complicadas borbulhando dentro de nós por conta, né, dessa nossa vida difícil muitas vezes. Mas, ainda assim, a gente tem que entender que essa jornada foi o que nos trouxe até aqui, foi o que nos permitiu ser o que somos hoje, e foi o que nos forneceu os conhecimentos e as formas de sobrevivência que temos. E que a partir do momento que a gente tem consciência de que somos adulto, de que escrevemos o nosso caminho, que caminhamos por essa estrada que a gente pretende, né, fazer, enfim, que a gente pretende, chegar lá. Quando a gente entende que nós somos quem vamos fazer isso, e que sim, muito dos nossos resultados dependem sim das nossas escolhas e das nossas ações, a gente assume as rédeas da nossa vida. Tem coisas que a gente não comanda, né, que a gente pode dizer que foi o destino que fez isso, que Deus que escolheu e, enfim, a gente pode nomear de várias formas, e tem muitas então, para essas coisas, para esses fenômenos que a gente não tem escolha, então às vezes a gente faz um planejamento certinho, a gente vai fazer isso, 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 aquilo, aquele outro, e de repente, do nada, acontece algo que não estava previsto e que, assim, muda o curso total da nossa vida. Faz parte, né, faz parte e isso é totalmente normal para nós humanos aqui do planeta Terra. E a gente pode nomear isso da forma que a gente entende. Eu prefiro acreditar que, Deus está me guiando pelo melhor caminho, que se não foi assim como eu planejei, Deus tem um caminho melhor, e eu confio nele, né, para mim tudo são desígnios divino. Mas cada um vai acreditar aí, né, no que, enfim, né, no que suas crenças permitem. Mas, ainda assim, essa mistura de destino ou Deus e nossas escolhas, e o que a gente faz perante a esses acontecimentos da vida, moldam o nosso destino, moldam o nosso caminho, moldam a nossa história barra jornada. E isso então é história, é jornada de cada um de nós. E às vezes não é uma história de herói, né, às vezes não tem nada de extraordinário, simplesmente a gente era criança, cresceu, virou adulto, está trabalhando, está correndo atrás, né, está sobrevivendo muitas vezes, e é isso, né. Enquanto estamos vivos, então a gente está tendo resultado positivo, por mais difícil que tenha sido até então, por mais difícil que esteja sendo, a gente está vivo, né. Eu considero que todos os dias que eu acordo e que eu me dou por conta que estou viva, pronto, eu venci, né, mais uma etapa dessa vida.
Não sei se é assim com você, mas tem dias que essa etapa é mais difícil e tem dias que não é tão difícil assim. Ser fácil, tranquilo e leve, raramente, né, raramente. Mas essa é a nossa história. E é por isso que a gente tem que ser grato. E às vezes as pessoas pensam: "Não, mas a minha vida só teve coisa ruim, só teve tragédia, só teve". Não tenho pelo que ser grato. Ainda assim eu acho que tem. Se você está viva, se você tem o seu corpo funcionando, eu acho que você ainda assim tem que ser grato. E ser grato não é não é se conformar com aquilo. Ser grato é entender que, ok, eu cheguei até aqui e eu posso melhorar, eu posso ir melhorando isso aqui. Talvez não seja tão fácil quanto é para outras pessoas, mas ainda assim eu posso ir melhorando. Eu não preciso aceitar as coisas como elas estão. Eu posso ir tentando melhorar isso aí. E se eu me colocar aí na vida, se eu for para a vida para melhorar isso, pode ser que seja difícil, pode ser que demore, mas em algum momento eu vou ter algum resultado, porque eu estou tentando. E estou tentando realmente, assim, com todas as minhas forças para que isso dê certo, para que essa mudança aconteça. E eu digo para você que, pelo pouco que eu vejo, a maioria das pessoas que tentam com afinco, que buscam, que vão atrás, elas conseguem, elas superam as suas dificuldades, elas melhoram a sua história, muitas vezes melhoram ali a vida, a sua vida, a vida dos seus familiares, elas reescrevem aquela história de uma forma melhor. E, às vezes, o melhor é simplesmente sair, sabe, daquele buraco que está vivendo, parar de passar fome, parar de ficar doente. Às vezes não é muito, né, não é ficar milionário, bilionário, é simplesmente sair daquela situação difícil e, meu Deus, que coisa boa, né, ter uma casa digna, ter comida no prato, né, ter luz, ter roupa para vestir, coisas que para as pessoas da classe média, muitas vezes parece tão básico, para muitas pessoas não é básico. E quando elas conseguem sair dessa necessidade toda e ter as suas necessidades básicas supridas, já é, assim, um motivo de grande vitória. Eu super valorizo isso. Então, eu acho que tudo merece ter a nossa gratidão, merece ter esse sentimento de gratidão, tudo de bom que a gente conquista. E claro que acontecem muitas coisas ruins, mas essas coisas ruins, a gente tem que aprender com elas. O que que aconteceu de ruim na minha vida? Isso. Por que que aconteceu? Ah, por isso e isso. O que que eu poderia ter feito se eu tivesse consciência disso? O que que eu poderia ter feito para evitar ou para diminuir? Ou enfim, quais as técnicas que eu poderia fazer ou quais os caminhos que eu poderia percorrer para que fosse diferente essa história? Aí eu poderia ter feito isso, aquilo, aquele outro. Ok. Então, eu vou me ligar nesses sinais. Quando isso acontecer de novo na minha vida, e tomara que não aconteça, mas se voltar a acontecer, eu já sei que esses são os sinais que podem levar a esse resultado. Então, eu já vou começar a traçar esses caminhos para evitar esse resultado. Isso é usar as coisas ruins de forma estratégica para que esses erros não tornem a acontecer. Então, até as coisas ruins da nossa vida podem nos proporcionar coisas boas como aprendizado. Não quer dizer que a gente precisava passar por aquilo para aprender. Não, né, tem muitas pessoas aí que passam por situações horríveis, e claro que elas não mereciam passar por isso, e claro que elas não precisavam passar por aquilo para aprender alguma coisa. Mas se elas passaram, né, já que isso aconteceu, agora tem que refletir e aprender com isso para não se pôr em risco novamente, para não estar vulnerável novamente para uma situação parecida se repetir na vida. A gratidão vem das coisas boas que a gente vai construindo, os nossos aprendizados, a nossa transformação e a nossa vida, a nossa existência. Estamos vivos, estamos aqui, devemos ser gratos, devemos agradecer por isso. Agradecer a quem? A Deus, à vida, ao universo, né, ao sol, ao dia, a tudo que, né, nos ajuda a viver melhor todos os dias. E a nós mesmos, é claro, a gente tem que ser grato a nós mesmos, né, nós que somos esse corpo que nos carrega e que faz a nossa vida acontecer também. Então nós também temos que ser grato a nós mesmos. Isso vai melhorar a nossa autoestima, vai trazer aquele sentimento de valor, "Nossa, eu tenho valor, né, eu tenho um porquê de estar aqui", e assim vai. Então, quando a gente fala em gratidão, não é para você ser grato por tudo e qualquer coisa, e não é, assim, para esquecer dos problemas
que vivenciou, e enfim, né, é para você ser grato por as coisas boas, sim, mas para você usar isso como energia, esse sentimento de gratidão como energia para te impulsionar a fazer mais, a ser melhor ou a viver bem, né. Tem pessoas que o objetivo de vida delas é simplesmente ter uma vida tranquila, sem estresse, sem preocupação, não precisa alcançar grandes resultados. E todos os dias que ela alcança isso, né, que ela consegue isso, ela está alcançando o seu objetivo. Então, gratidão por isso, gratidão por mais um dia que eu estou conseguindo me manter no meu equilíbrio, no meu objetivo e tudo mais. Então, agradeça sim, isso vai te fazer bem, isso vai te trazer energia para continuar, vai melhorar, vai renovar a sua energia, vai te equilibrar emocionalmente e só trará resultados bons. E quando fazer isso? Quando ser grato? Todos os dias, a todo momento que você lembrar, toda hora que você se sentir preenchido, que vier aquela emoção ou aquele sentimento bom, agradeça. Obrigada por isso, obrigada por eu estar bem. Agora nas férias eu tenho ficado porque eu tô em férias com as minhas crianças no momento que eu tô, gravando esse vídeo, meu marido também, a gente tá em família em casa. E aí como tá calor e tal, a gente decidiu dormir todo mundo junto no quarto, liga o ar-condicionado e fica todo mundo junto. E eu sei que pra muitos isso é assim uma coisa, né, eh, abominável e tal, mas pra mim é uma coisa legal, pra mim e pra minha família. Então o que que a gente faz? A gente dorme junto, a gente tá grudadinho, né, a noite toda, e assim, quando eu vou dormir, a gente reza junto antes de dormir, e eu sou muito grata por isso, assim, vem um sentimento tão bom pra mim quando eu faço isso com a minha família. De manhã, quando a gente acorda todo mundo junto, assim, às vezes as crianças acordam primeiro e saem, né, mas assim, quando eu acordo e eu vejo que eu tô naquele ambiente que pra mim é tão bom, gente, eu agradeço, eu digo: "Ai Deus, obrigada por isso, obrigada pelos meus filhos, obrigada pelo meu marido, obrigada pela minha família, obrigada pela minha casa", sabe. É um sentimento que eu não sei explicar. E é uma coisa tão simples, tão pequena, né, mas é isso. E isso me preenche, isso, sabe, me faz o meu dia, assim, ser mais leve, sabe, me faz sentir mais equilibrada. E eles me tiram do sério, e criança agita, e meu Deus do céu, né, mas isso faz valer a pena todo o resto, sabe, todos os problemas que vêm disso também, né, ou são consequências, né, dessa vida familiar e tudo mais, parece tão pequeno naquele momento que eu tô ali com eles no quarto, e é tão bom. Então é disso que eu tô falando, sabe, quando você tem esses momentos, agradeça, não importa quantas vezes por dia, quantas vezes por semana, simplesmente agradeça que você vai ver que isso vai te preenchendo de coisas positivas de uma forma tão grande que eu nem sei descrever. Mas agora me conte você tem muitos motivos para agradecer? Você é uma pessoa grata pela vida, por algo? O quanto a gratidão faz bem para você, sei lá, compartilhe aí nos comentários algo para enriquecer o nosso conteúdo, para melhorar e tudo mais, para a gente se entender melhor. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que precisam, né, receber essas informações. Assista os outros vídeos aqui do canal que com certeza vão agregar e muito no seu conhecimento. E também assista o próximo vídeo que eu já vou deixar como indicação, que vai aparecer na telinha, que vai complementar e muito o assunto do vídeo de hoje. Obrigada por estar aqui, te vejo no próximo vídeo. Tchau.